Israel e o Irã. Dois nomes que, há décadas, protagonizam uma das tensões mais explosivas do cenário internacional. Mas e se eu te dissesse que uma única bomba, conhecida como a mãe de todas as bombas, pode mudar completamente esse equilíbrio? Parece roteiro de filme, não é? Mas é exatamente essa possibilidade que circula nos bastidores das potências globais. A possível entrega das MOABs pelos Estados Unidos a Israel não é apenas uma questão militar. É um movimento que pode redefinir o xadrez geopolítico do Oriente Médio e, quem sabe, do mundo. Estamos falando de uma arma capaz de atingir instalações subterrâneas que, até agora, permaneciam intocáveis. E, diante do avanço nuclear iraniano, Israel não está disposto a assistir de camarote. O que essa possível entrega significa na prática? Quais os impactos para a região e, principalmente, quais os riscos envolvidos? Prepare-se, porque o que vem a seguir vai muito além dos noticiários comuns. Você está prestes a entender os bastidores de uma decisão que pode redefinir o futuro de uma guerra silenciosa que já dura décadas. Há décadas, Israel mantém um olhar atento sobre o programa nuclear iraniano, enxergando nele uma ameaça latente à segurança regional. O temor não é infundado. O Irã investiu fortemente na construção de instalações subterrâneas, longe do alcance de ataques convencionais. O discurso israelense sempre deixou claro o objetivo de conter esse avanço, pois, em uma guerra, o domínio nuclear pode redefinir completamente as regras do jogo no Oriente Médio. As instalações iranianas, como as de Fordo, não são simples alvos. Elas foram estrategicamente posicionadas sob camadas de concreto e solo, exigindo armamentos específicos e de extrema potência para serem neutralizadas. Israel, diante desse cenário, busca meios tecnológicos que possam garantir sua capacidade defensiva e ofensiva. Assim como um jogador de xadrez que antecipa os movimentos do adversário, o país segue atento às movimentações do Irã, sabendo que, em conflitos dessa magnitude, a estratégia é tão importante quanto a força. O desejo israelense de neutralizar essas instalações não é apenas uma questão militar, mas também geopolítica. Controlar o avanço nuclear iraniano significa manter um equilíbrio de poder na região. No entanto, essa busca gera discussões internacionais acaloradas e levanta questões delicadas sobre até que ponto as nações estão dispostas a intervir. E, nesse xadrez complexo, surgem especulações sobre o apoio que os Estados Unidos podem fornecer nessa empreitada. O Irã não brincou em serviço ao planejar suas instalações nucleares. Com estruturas posicionadas a mais de 20 metros abaixo da superfície, protegidas por camadas de concreto reforçado, qualquer tentativa de ataque exige um poder de fogo além do convencional. Israel, consciente dessa realidade, busca munições de alta precisão e destruição. Afinal, em uma guerra, quando o alvo é quase inalcançável, a tecnologia deixa de ser um diferencial e se torna uma necessidade vital. As bombas tradicionais de 2.000 libras, atualmente disponíveis no arsenal israelense, não possuem a capacidade necessária para penetrar essas fortalezas subterrâneas. Assim, o desafio se intensifica. Como alcançar o que foi projetado justamente para não ser atingido? A resposta, segundo analistas militares, está em armamentos especializados, desenvolvidos para perfurar o solo antes de detonar, uma tecnologia que ainda não chegou ao alcance israelense. Essa limitação tem provocado debates internos e externos. Afinal, se o Irã continuar a expandir suas capacidades nucleares, Israel precisará encontrar uma solução para manter sua posição estratégica na região. E, nesse contexto, os holofotes se voltam para os Estados Unidos, que possuem o que talvez seja a peça-chave nesse quebra-cabeça. Recentemente, uma declaração inesperada de Steve Witkoff, enviado americano, acendeu uma centelha de polêmica. Ele afirmou, de maneira supostamente equivocada, que Israel teria recebido as temidas bombas Moab, GBU-43B, conhecidas como a mãe de todas as bombas. Essa bomba, com suas 11 toneladas de pura destruição, é capaz de penetrar profundidades consideráveis, o que tornaria Israel apto a atingir instalações nucleares como as de Fordo. O comentário, no entanto, soou mais como uma peça de desinformação do que como um anúncio oficial. Especialistas logo contestaram essa alegação. Até o momento, Israel conta apenas com bombas menores, incapazes de realizar esse tipo de ataque subterrâneo. A Moab é uma arma singular,
com um propósito específico e um custo elevado, além de exigir modificações logísticas que o país ainda não dispõe. Por exemplo, essa bomba precisa de aeronaves adaptadas, como o C-130 Hercules, algo que Israel não possui em seu atual inventário aéreo. O comentário de Vykov, portanto, não foi apenas um deslize diplomático, foi um catalisador de especulações geopolíticas. Se, de fato, Israel receber esse tipo de armamento, o equilíbrio de forças no Oriente Médio pode mudar radicalmente. E isso levanta uma questão intrigante. Até que ponto os Estados Unidos estariam dispostos a reconfigurar o xadrez militar na região? O deslize diplomático de Steve Vykov não foi apenas uma gafe inofensiva. Ele provocou uma reação em cadeia no cenário internacional. Em tempos de tensão, qualquer declaração sobre guerra e armamento tem o potencial de reacender chamas adormecidas. O Irã, ao ouvir sobre uma possível transferência das bombas Moab para Israel, imediatamente reforçou seu discurso de defesa e intensificou suas ameaças. Para Teherã, a simples menção dessa possibilidade já é motivo suficiente para rever suas estratégias militares. No lado israelense, a declaração gerou tanto desconforto quanto expectativa. Se, por um lado, o governo precisou desmentir oficialmente a informação, por outro, a hipótese de contar com armas desse calibre reacendeu a discussão sobre a necessidade urgente de modernizar seu arsenal. Afinal, em uma guerra, quem não antecipa os movimentos do adversário acaba se tornando o alvo. Assim, o episódio, embora embaraçoso, trouxe à tona um debate estratégico importante. Enquanto isso, a comunidade internacional acompanha de perto. A possibilidade de Israel adquirir armamento de tamanha magnitude não é uma preocupação apenas para o Irã, mas para todo o Oriente Médio. Afinal, quando uma peça dessa complexidade é colocada no tabuleiro geopolítico, os demais jogadores se veem obrigados a recalcular suas estratégias. E, nesse cenário tenso, surge uma questão que paira no ar. E se o Pentágono decidir agir de maneira mais contundente? O futuro desse imbróglio geopolítico pode reservar surpresas. O Pentágono, embora cauteloso, não descarta completamente a possibilidade de fornecer a Israel armamentos mais potentes, caso a escalada nuclear iraniana atinja níveis críticos. As MOABs, com sua capacidade de penetração e destruição, seriam uma opção viável. No entanto, o custo elevado e a quantidade limitada dessas bombas no arsenal americano tornam essa decisão complexa. Afinal, entregar uma peça dessas não é apenas uma questão logística, é um movimento com implicações estratégicas profundas. Além disso, a entrega desse tipo de armamento exigiria adaptações significativas na estrutura militar israelense. Não basta ter a bomba, é necessário possuir aeronaves específicas e treinamento adequado para seu uso eficiente. O C-130 Hercules, por exemplo, não é uma simples aeronave de carga quando se trata de lançar a mãe de todas as bombas. Assim, o investimento seria alto e o impacto político ainda maior. E, claro, há o fator diplomático. Uma transferência desse porte colocaria os Estados Unidos diretamente no centro de uma possível guerra no Oriente Médio. O apoio explícito a Israel com armamento de destruição massiva enviaria uma mensagem clara ao Irã e seus aliados. Nesse tabuleiro de estratégias, cada movimento é calculado com precisão milimétrica. Agora, resta saber qual será o próximo passo desse jogo. A possível entrega das bombas Moab a Israel não é apenas uma questão de logística militar. É um reflexo das tensões e das estratégias que moldam o cenário internacional. Em uma guerra, a informação e o poder bélico caminham lado a lado, e cada movimento nesse tabuleiro pode alterar o equilíbrio de forças no Oriente Médio. Mas será que essa escalada é realmente o caminho para a estabilidade? Ou estamos diante de uma faísca que pode inflamar um conflito ainda maior? E você? O que acha desse cenário? Acredita que Israel deve receber esse armamento para conter o avanço nuclear iraniano, ou que o risco dessa movimentação supera seus possíveis benefícios? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão é fundamental. E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue com a gente para acompanhar as próximas análises sobre os desdobramentos.